Nosso primeiro tema hoje vai ser sobre carência. Bem, a nossa aula de carência, ela é dividida em partes. Primeiro, o conceito e os períodos. Depois, a contagem, o reingresso do segurado no regime geral, os benefícios que não vão exigir carência. Então, tudo isso compõe a nossa aula sobre carência, ok? Então, vamos ver. O que é carência dentro do regime geral de previdência social? Carência é o número de contribuições que o segurado tem que ter para, então, ser concedido, ter direito a um determinado benefício, ou mesmo seu dependente. Então, segundo a própria legislação, né, representa um número, olha só, mínimo de contribuições mensais vertidas para que o beneficiário, seja segurado ou dependente, faça jus ao benefício, a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Solange tem material, sim, já deve estar na descrição no vídeo, tá? Dá uma olhadinha, porque eu já pedi para disponibilizar para vocês. Vocês não vão ficar sem o material. E a partir de hoje, eu vou colocar o material também no Telegram para vocês não se perderem, tá certo? Então, veja só. Isso só no final da aula. Veja aqui. Período de carência, número mínimo de contribuições. A partir do transcurso do primeiro dia dos meses de sua competência. Não dá para eu querer cumprir carência pagando para frente. Não. Nem pagando para trás. Ah, eu soube que para eu me aposentar, eu preciso de X contribuições. Não paguei nada até hoje. Posso pagar lá para trás para eu poder aposentar hoje? Não. Ah, eu estou incapacitada e eu tenho que me afastar do trabalho. Mas eu não tenho o número total de contribuições. Eu posso pagar tudo de uma vez, o que a lei exige para eu ter direito ao benefício? Também não. Né? Então, veja essa observação. Bem, em relação a número mínimo de contribuições, nós temos um segurado que não vai ser exigida dele a carência com contribuições. Na verdade, quando eu disser para vocês um número X de contribuições, você vai lembrar que para o segurado especial, tá? Ele não vai ter aquele número X de contribuições, mas ele vai ter que cumprir, apresentar, comprovar o exercício da atividade rural imediatamente anterior à data do requerimento ou do implemento da condição do benefício pelo número de meses, igual ao número de contribuições que nós exigimos para os demais. Então, no caso do segurado especial, veja só, o período de carência corresponde ao tempo mínimo de efetivo exercício de atividade rural. Então, nós vamos trocar para ele número de contribuições para número de meses de exercício na atividade rural, tá? Bem, então, carência. Lembrar para você que as carências que nós temos hoje exigidas são de 12, 24 e 180 contribuições. E após a reforma da Previdência, então, a partir da competência de novembro de 2019, não se computa como carência aquela competência que tenha salário de contribuição abaixo de um salário mínimo. Se, porventura, em um determinado mês, o empregado foi demitido e a remuneração dele ali foi de R$ 800, abaixo de um salário mínimo, aquela competência
não vai ser computada para efeito de carência. Por quê? Porque não atingiu o mínimo, um salário mínimo. Ah, mas e aí? Olha, ele pode fazer um ajuste para que essa competência chegue ao nível de um salário mínimo. Isso você vai lá na aula sobre ajuste de contribuições, tá? Aqui na aula de carência, eu só quero falar para você que a competência cujo salário de contribuição é inferior a um salário mínimo não é computada como carência, certo? Bem, então vamos lá. Nós temos aqui os períodos de carência, que, na verdade, o legislador pensou o seguinte: olha, previdência era para proteger o trabalhador em caso de infortúnio social. E a Constituição disse o quê? Incapacidade temporária para o trabalho, permanente, idade avançada, vai conceder auxílio reclusão para os dependentes de baixa renda. Bem, o legislador, então, pensa o seguinte: eu vou exigir, de acordo com o que eu devo observar, que é o equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência, quanto maior, né, o risco, o grau de necessidade, menor vai ser a carência, ou até isento de carência. Então, eles vão balizar e nós chegamos a períodos de carência de 12, 24 ou 180 contribuições. Quais são os benefícios que vão estar nesta regra de 12, 24 ou 180 contribuições? Nós temos auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, as aposentadorias programada do professor, especial, por idade do trabalhador rural e do garimpeiro que exercer a atividade em regime de economia familiar, as aposentadorias do segurado com deficiência, seja por idade ou por tempo de contribuição, e o auxílio reclusão. São estes os benefícios que vão exigir, em regra ou de forma total, o cumprimento da carência mínima de contribuição. 12, 24 ou 180. Só que aqui eu tenho que te chamar a atenção sobre o salário maternidade. Por quê? A Lei 8.213, no artigo 25, inciso 3, exige para salário maternidade do contribuinte individual, do facultativo e do especial, 10 contribuições mensais. Para empregado doméstico, trabalhador avulso, sempre foi isento, né? Porém, o Supremo Tribunal Federal julgou ação direta de inconstitucionalidade, 2110, e julgou inconstitucional essa exigência. Reconheceu a inconstitucionalidade do inciso 3 do artigo 25, que exatamente exigia essas 10 contribuições. Então, de acordo com a tese, né, do Supremo, é inconstitucional o período de carência de 10 contribuições. Por quê? Por violar os princípios da isonomia, da razoabilidade e da proteção constitucional à maternidade. Então, ele reconhece a inconstitucionalidade dessa exigência. Por que eu estou trazendo isso justamente na aula de carência? Primeiro, porque eu preciso falar com vocês o seguinte: vocês vão fazer inúmeras questões de concursos anteriores
Só que nós temos que estudar pelas questões já com a matéria atualizada. Então, veja, com a declaração de inconstitucionalidade, essa decisão do Supremo, que ainda não transitou em julgado, mas já vai, né, daqui a pouco, essa declaração faz com que a administração pública tenha que respeitar, não possa exigir essa carência. Então, portanto, para os concursos daqui para frente, nós vamos dizer, sim, que salário maternidade em qualquer categoria de segurado não vai exigir carência mínima. Porque já havia essa isenção para empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, e agora, com a declaração de inconstitucionalidade da exigência de 10 contribuições pelo Supremo Tribunal Federal, que eram exigidas para o contribuinte individual, o segurado facultativo e o segurado especial, que no caso seriam 10 meses de exercício efetivo na atividade rural. Ok? Então, prestar atenção, por quê? O material anterior fala que, não, o nosso PDF já está atualizado e nós também vamos atualizando os vídeos, certíssimo? Bem, olha só, eu disse que, para efeito de carência, exigência de carência, nós vamos ter auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, ou seja, os chamados benefícios por incapacidade. Esses dois benefícios, eles vão exigir, em regra, tá? Em regra, 12 contribuições mensais. Isso quer dizer que, se ficarem incapacitados temporariamente ou permanentemente para o trabalho e não tiverem cumprido, não tiverem já as 12 contribuições, não terão direito ao benefício, salvo as exceções. Então, em regra, tem que já ter 12 contribuições. Exemplo. Imagine que eu seja contribuinte individual do regime geral e venho contribuindo há 6 meses. Eu passo por um problema de saúde, tenho que fazer uma cirurgia e não é nada relacionado a doenças que me isentariam da carência e vou afastar do trabalho para me recuperar da cirurgia, porque eu não vou poder trabalhar imediatamente após a cirurgia. Bem, eu, embora seja segurada, eu não terei direito ao benefício por incapacidade. Por quê? Porque na data da minha incapacidade, do início da minha incapacidade, eu tinha apenas 6 contribuições. Eu não havia completado um dos requisitos essenciais para o benefício, que é o cumprimento da carência. Né? Então, mas e se a senhora pagasse os 6 meses adiantado? Não tem como. Né? Então, eu não teria, não por falta de qualidade de segurado ou por falta da incapacidade para o trabalho, mas simplesmente por falta do cumprimento da carência mínima de contribuição. A mesma coisa é um segurado especial com 6 meses de exercício na atividade rural. Olha, se ele se incapacitar ali, né, salvo as isenções, ele, então, não terá direito ao benefício, porque não cumprir os 12 meses de exercício na atividade rural imediatamente anteriores à data ali do fato gerador, que é a incapacidade, certo? Bem, então eu disse para vocês que, em regra, o auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente vão exigir 12 contribuições mensais. Então, quando forem fazer as suas anotações, coloque lá um asterisco para depois a gente puxar as isenções, tá? E eu disse, carência vai ser de 12, 24 e 180.
180. 24 contribuições são exigidas para o auxílio reclusão. Também cuidado com questões anteriores a 2019, porque essa exigência passou a existir a partir com prisões a partir do dia 18 de janeiro de 2019. Até então, quem foi preso em 17 de janeiro de 2019, que não tinha 24 contribuições, mas tinha completado todos os demais requisitos, gerava auxílio reclusão para os seus dependentes. Somente para prisões a partir de 18 de janeiro de 2019 é que o auxílio reclusão exige que o segurado, na data da prisão, já tenha cumprido 24 contribuições mensais. Então, hoje, se eu for fazer um concurso, vão me perguntar: auxílio reclusão depende de carência de 24 contribuições, né? Se eu for pegar questões antigas e lá estiver, o auxílio reclusão independe de carência. Para hoje, está errado, né? Para hoje, está errado, tá bom? 24 contribuições. E aí, finalmente, a carência de 180 contribuições, que eu falo que são para todas as aposentadorias programáveis. Ou seja, a aposentadoria por incapacidade permanente, ela vai exigir, em regra, 12 contribuições. E as demais, 180. Né? Quais seriam elas? Olha, aposentadoria programada, aposentadoria programada do professor, que vai ter redução, né, na idade, aposentadoria especial daqueles agentes prejudiciais à saúde, aposentadoria do segurado com deficiência, aposentadoria por idade do trabalhador rural e do garimpeiro que exerce atividade em regime de economia familiar. Então, todas as demais, né? Quer dizer, com exceção da aposentadoria por incapacidade permanente, todas as demais vão exigir carência mínima de 180 contribuições. Aqui, muitas pessoas me fazem a seguinte pergunta: professora, mas quando se fala em aposentadoria que exige 25 anos de contribuição, por exemplo, nós já passamos pelas 180. Nem sempre. Então, por favor, concurso é treino e eu tenho que treinar o que eu preciso responder. Aposentadorias programáveis exigem carência de 180 contribuições mensais. Mais à frente você vai saber que são coisas diferentes, carência e tempo de contribuição, tá certo? Então, veja aí. Bem, aqui eu tenho, né, no artigo 56 do decreto 3.048, exatamente falando sobre a questão da aposentadoria do trabalhador rural. Veja, para fins do disposto no caput, o segurado a que se refere o inciso 7 do caput do artigo 9º, que é o segurado especial, comprovará o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua. Olha, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou, conforme o caso, ao mês em que tiver cumprido o requisito etário, já que é aposentadoria por idade, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido. Então, veja só, ao número de meses. Então, se ele vai se aposentar por idade rural, vão ser 180 meses de exercício efetivo na atividade rural, imediatamente anteriores à data do requerimento, né? Ou, se for o caso, imediatamente anterior à data do implemento da idade, porque muitas vezes implementou a idade, tem essa carência de 180, mas foi requerer muito tempo depois.
porque nem sabia do seu direito. Então, aqui ficou bem claro, né, essa condição, tá? Então, para fechar os períodos de carência, veja só, benefícios por incapacidade, que são auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, 12 contribuições. Lembrando que essa regra comporta exceções. Auxílio reclusal, 24 contribuições e aposentadorias, né, programáveis, 180 contribuições. Então, são esses os períodos que você deve saber. Vamos fazer uma questão? Veja só. Conforme a Lei 8.213 de 91, a concessão das prestações pecuniárias do regime geral de previdência social depende do seguinte período de carência. Letra A, 12 contribuições mensais para auxílio reclusal. Certo? Errado. Aqui são 24. 18 contribuições para salário maternidade de trabalhadora avulsa. Também nós vamos tirar, porque a trabalhadora avulsa não tem carência, né? E agora, com a declaração do Supremo, nenhum segurado vai precisar cumprir aquela carência de 10 contribuições. Vamos para a letra C. 180 contribuições para aposentadoria especial. Certo? Letra C está absolutamente correta, né? A única aposentadoria que nós temos que não vai exigir carência, que não vai exigir 180 contribuições para carência, é a aposentadoria por incapacidade permanente. O resto você pode pôr 180. Letra D e letra E são benefícios que não exigem carência mínima, veremos mais à frente. Certo? É uma questão tranquila, uma questão, né, que a gente fala assim, é uma questão boba, mas é questão de prova. Então, portanto, o gabarito é a letra C. Ficamos aqui, então, com os períodos de carência.